Boa noite, então, oficialzão, galera. Estamos gravando agora. Então vamos lá, calma. Eu tô perdido com esse chat novo. Aê, aê, boa. Já é a terceira vez, eu acho que eu dou aula, é a terceira vez que eu me perco nele. Galera, a gente vai finalmente estudar grafos, né? Nossos queridos grafinhos. É, E já trouxe coisas pra gente programar aqui e tal. Antes disso, eu queria dar uma revisada aqui. Galera, eu tinha colocado um form para vocês darem feedback da parte de arquivo de alguém pra gente ver o que dá pra melhorar. É, E aí, assim, galera, muito obrigado pelo feedback, né? Eu fiquei feliz que a maioria da galera, tipo, gostou dos slides, tem vários feedbacks interessantes, a qualidade da minha didática, obrigado, galera. Eu tento dar umas coisas legais para vocês, as atividades e tantos aprendizados de modo geral, eu acho que foi bem legal, né? Tem vários comentários bem legais aqui com a gente, coisas para melhorar e tal. Essa parte, principalmente de grafos, né, é uma coisa que vai bastante de diferente da parte de B3, que eu vou conseguir fazer mais exemplos com vocês, porque a parte de arquivos é difícil de fazer exemplo programando com vocês, porque eles tomam muito tempo, ainda mais para quem é em C. E aí, se eu faço com vocês estrutura, eu teria que passar coisa de aplicação com vocês, por exemplo, de trabalho. E aí é um negócio que é, tipo, ultra mega pesado, né, fazer essa parte de quanta aba, velho, tá foda, um monte de aula que eu tô subindo, um monte de coisa, mas assim, a parte de arquivos para fazer trabalho prático com aplicação e tal seria muito pior para vocês em termos de complexidade e de lidar com muitos dados para isso fazer sentido. Então, é uma escolha um pouco consciente, assim, um tanto consciente de ter essa parte, tá? Mas assim, tem muita coisa que a gente pode tentar melhorar. Os slides escuros, galera, é uma coisa que é difícil de eu mudar, porque em teoria é melhor para a galera ver sem cansar a vista, né? Mas eu pensei até em tentar fazer uma versão clara também dos slides. Eu vou tentar ver. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu posso tentar fazer aí quando eu tiver um pouco mais de tempo. E sobre os slides, tipo, foi engraçado que teve gente falando, tem muito texto, e tem gente falando que tem pouco texto, não dá para estudar tudo pelo slide. E aí, tipo, a parte de ter pouco texto no slide é, é que não é uma apostila, é difícil, né? Tem coisas que eu preciso mesmo explicar para vocês para sair, né? Então é complicado. E de ter muito texto, assim, tipo, tá muito poluído o slide, galera. Vocês não viram como tava antes de eu arrumar e quebrar e aumentar a fonte, galera. Vocês não viram como tava. Mas realmente dá pra gente tentar ir melhorando com mais imagens e afins. Mas assim, galera, obrigadão pelo feedback. Eu vou tentar melhorar as coisas que eu consegui aqui para a parte de grafos, mas pelo menos uma coisa importante, exemplo vai ter bastante aqui em grafos, beleza? Amos not dead, verdade. Então, galera, quem quiser responder que não respondeu ainda, vai lá, pode responder. Eu tô dando uma lida em tudo e tentando ver o que eu consigo encaixar aí para essa parte para vocês, tá? E galera, vamos então falar de grafos, né? Como eu tinha comentado com vocês, então a gente vai fazer coisas em Java, tá? Que vai ser muito melhor pra gente, tá? Então, eu tô usando o IntelliJ, eu gosto de usar ele de modo geral. Eu já fiz o exemplo com algumas coisinhas aqui e tal pra gente que, se der tudo certo, a gente vai conseguir reimplementar hoje na aula. Vamos ver. Mas esse daqui tá uma package hoje, eu vou fazer do zero com vocês aqui. Eu estava testando se tá funcionando, tá? Então, eu vou fazendo aí com vocês os exemplos hoje com calma, mas eu vou usar a IntelliJ, tá? Tem uma coisinha extra depois que eu vou mostrar como material extra se vocês quiserem imprimir os grafos com o GraphViz, mas eu vou deixar para essa para não sobrecarregar vocês hoje, tá? Rola dar um zoom depois sim. É que eu não vou mostrar o código agora. Depois a gente vai sentar e implementar junto, tá? Mas eu vou dar zoomzinho sim. Me lembre se eu não der, tá? Mas antes de mais nada, antes de falar de código, de falar de implementação, vamos falar de grafos, o que é os conceitos, né? Então, para que a gente aprende isso, né? Idealmente é para modelar problemas que envolvam um conjunto de objetos que tenham, né, relacionamentos entre eles, certo? Então, qualquer conjunto que vocês verem de objetos que tenham um relacionamento entre si, que eles se conectam de algum jeito, provavelmente faz sentido usar grafos, né? Então, eles são usados, por exemplo, para relações e processos de diversos sistemas, pode ser sistema físico, biológico, rede social, sistema de informação, né? Como a informação compartilhada. Então, o Google usa isso, não no PageRank diretamente,
só, mas também para fazer, sabe quando você procura alguma coisa e o Google te recomenda um conteúdo todo resumido daquilo, e você olha e fala, nossa, de onde veio isso? Né? São grafos de semântica, de conhecimento, que cada vértice dele, ali, cada bolinha, é um pedaço de conhecimento e como ele se relaciona com os outros conhecimentos do mundo. Né? A Web 3.0 é baseado nisso, por exemplo, né? A web semântica. Então, informação, por exemplo, nesse nível, né? As redes que a gente está mais acostumado, por exemplo, Facebook, as nossas amizades, são tudo conexões em grafos, né? A organização de dados, de modo geral, né? Se eu tenho vários dados sobre um assunto, como eles se relacionam entre si? Será que tem dados, por exemplo, minhas informações de compra se relacionam pesadamente com as informações de compra da minha mãe, né? Ou se relacionam pesadamente com a da minha namorada, ou com o meu vizinho, com o meu cachorro, né? O meu cartão de crédito eu uso mais ele quando eu estou no lugar X, no lugar Y, esse tipo de dados, por exemplo. Dispositivos computacionais, né? Então, o meu celular está conectado muito perto, por exemplo, do celular dos meus pais, que está conectado perto, às vezes, de algum colega de trabalho e tal, e como eles se comunicam entre si, ou até mesmo dentro da própria casa, né, na internet das coisas. Fluxo de computação, né, os dados, a rede, tudo de modo geral como se comunica. Sistema de recomendação, as compras da Amazon, as coisas do Netflix, né, os filmes recomendados, séries, Netflix, Prime, Disney Plus, o que é que seja, são grafos, de um jeito ou de outro, são representações de grafos, todas essas recomendações que a gente tem. Caminhos, então, o Google Maps, quando você usa, o Waze, né, o Uber, como ele faz a rota, o sistema de roteamento de entrega de lotes da Amazon ou de qualquer outra aplicação que tenha rotas, geralmente são feitos em grafos. E aí vem o spoiler que algumas vezes são feitos com algoritmos evolutivos dessa otimização, porque não dá para fazer em tempo hábil a maioria desses processamentos. Sintaxe de linguagem natural, né? Como as palavras se relacionam uma com a outra, muitas vezes a galera acaba apelando para grafos. Geralmente é comum a gente usar gramáticas formais, né? Mas às vezes a galera modela em grafos, esse tipo de coisa. Estudo de átomos e moléculas, medir prestígio de um autor, por exemplo, quantas publicações ele tem, quantas publicações, né, dele são citadas, são vistas e tudo mais. Espalhamento de rumor, então quão rápido é para uma notícia se espalhar. Twitter mede muito isso, por exemplo. As amizades, padrões de reprodução de animais, então quanto uma espécie está se reproduzindo, aonde está se reproduzindo, por aí vai. E espalhamento de doenças, né? Covid teve um monte de estudo usando ideias de grafos também. Relação entre genes para definir genética, doenças e tudo mais. Tem uma área legal de computação de bioinspirada. Não, inspirada. Esqueci o nome agora. Não, é relacionado a bioinspirada, mas tem um outro nome específico que é da parte genética de computação. É bem legal. Tem um optativo nesse MC, às vezes é o Giovan que dá ela. Eu fiz na minha graduação, achei bem legal a disciplina. Tem aqui um vídeo com alguns outros exemplos de uma universidade, de um curso no Coursera da Universidade de San Diego, da Califórnia. É bem legalzinho. Eu trouxe só de extra para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo depois, mas é isso que eu falei também. Gramáticas são bem legais, mano. É bem legal, cara. Tem bastante aplicação legal em geração procedural de conteúdo, que inclusive grafos usa bastante, né? Então, geração procedural de níveis, a galera usa muito grafo para representar níveis de jogos calabouços de Zelda, por exemplo. Eu usei árvore no meu mestrado, mas a galera usa bastante grafo. Para representar quests, narrativas. Geração procedural de conteúdo é quando a gente cria, por meio de algoritmos, conteúdo para alguma coisa. Geralmente para jogos, mas tem, por exemplo, conteúdos para modelos de arquitetura, tem conteúdo para simulador de robô, para simulador da NASA, de rover, eles usam geração procedural. Então, por exemplo, no meu caso, eu gero níveis de jogos no meu mestrado. Eu gerava usando uma árvore, algoritmos evolutivos e tal. É um tipo de geração procedural de conteúdo, geração procedural de níveis, né? Existe, a galera usa bastante grafos para esse tipo de geração. A galera usa grafos para geração de narrativa. Então, eu quero, por exemplo, definir uma sequência de quests num jogo para um cara pegar lá. E aí o que acontece? Eu tenho geralmente um grafo que vai definir a relação entre os NPCs, como eles se dão, e aí a partir dos dados desse grafo eu crio um outro grafo de quests que falam, olha, se você não gosta do NPC tal, pode ter uma missão para você matar o cara, para você roubar o cara, e aí, se você matar o cara, vai ter uma missão que a mulher dele vai estar brava com você e vai querer te matar, e aí você tem que sobreviver e tal. Dá para fazer tudo isso. Tem pesquisa sobre isso. Não é trivial, nem normal de ter nos jogos, porque são pesquisas complicadas, mas tem. O uso de grafos é bem vasto, assim, em várias áreas, tá?
O que tá lá no Jupyter Web, então? The Witcher tem um negócio bem complexo, cara. Nossa, The Witcher eles mandaram muito bem. Eu lembro que uma vez eu li um pouco sobre como eles estruturaram. E o que o Jupyter Web fala que a gente vai ver, então, que é o que eu preciso seguir minimamente. Conceitos fundamentais e aplicações computacionais de grafos. Estruturas de dados para representação de grafos, lista de arestas, lista de adjacências e matriz de adjacências, percursos em grafos e aplicações, busca em largura e profundidade, algoritmos clássicos sobre grafos e aplicações, tais como caminhos mínimos, árvores geradoras mínimas e ordenação topológica, tá? Ou seja, não está falando que precisa ser em C, portanto a gente vai fazer em Java porque é muito melhor para todo mundo aqui, tá? Definições. Vamos lá antes de eu sentar para programar. Grafos. Grafos são estruturas abstratas que modelam objetos e a relação, conexão entre eles. Tem a teoria dos grafos, que é uma área da matemática combinatória que estuda a resolução de problemas em computação usando essa estrutura de grafos, tá? E a gente pode chamar ele, então, de uma estrutura definida por um conjunto de nós, ou vértices, tá? Geralmente usa mais vértice que nó, mas pode usar. E as arestas que ligam esses nós. Né? A gente, por exemplo, não tinha árvore que tinha as conexões dos nós da árvore com os filhos, agora a gente pode ter um grafo, olha só. Que é quando não tem necessariamente uma estrutura de hierarquia, e sim uma conexão horizontal entre eles. Um grafo, G, é definido como um par de vértices e arestas, né, que é o conjunto de todos os vértices daquele grafo e o conjunto de todas as arestas daquele mesmo grafo. Tá? A galera às vezes chama a aresta de arco, mas é bem mais comum você ver arestas, ou edges, né, no inglês. Tá? Beleza. Um exemplo de um grafo aqui, tá? Uma rede social de amizade. Nesse caso, todo mundo é amigo de todo mundo, quase. Só o João e o Pedro ali que não são amigos, e o José e o Pedro aqui, ó. Eles não são amigos direto. Tirando isso, a Maria é amiga de todo mundo aqui, o Marcos é amigo de todo mundo, menos do José, né? Então, eles estão ali bem amigos, é um grupo de amigos de modo geral. Cada vértice do meu grafo é uma pessoa, tá? O meu vértice pode armazenar diversos tipos de conteúdo. Geralmente, o vértice é o que vai guardar a informação base da sua representação, né? Ele pode ser nomes, ele pode ser proteínas de uma célula, ele pode ser pedaços de narrativa, ele pode ser informações sobre uma transação bancária, não sei, ele pode ser bem genérico, né? Por isso que geralmente a gente faz uma classe separada para ele, para poder mudar essa informação independente do que for. E cada aresta é a conexão, né? E aí vem uma coisa de grafos que é meio louco, né? Mas a gente representa a aresta, né? Geralmente quando a gente está pensando na matemática, quando a gente vê um grafo, né? Tipo, a aresta tá ali, a conexão entre eles, né? E em computação a gente precisa pensar em como armazenar essa aresta, né? No caso das árvores, por exemplo, a aresta, né? Os ramos das árvores eram o ponteiro para o filho. No caso dos grafos, não. No caso dos grafos, pode ser um ponteiro para o próximo cara, assim como pode ser, por exemplo, uma posição na matriz, que é o que a gente vai ver hoje. Que por acaso acaba sendo a mais difícil de fazer em Java, porque ele está ligado em Java já vem pronto. KK. Vai ser muito bom, mas aula que vem a gente vê isso. Sexta-feira. Representação. Vamos lá. Galera, eu vou já dar um heads up, né? Nos slides que os outros professores usavam, eles davam todas as definições numa aula só. Eu acho que foi muito maçante e vai chegar sexta-feira, vocês não vão lembrar de nenhuma definição que eu falei aqui. Então, eu vou passar a definição base, aí a gente vai ver como representar em matriz, e aí depois eu falo algumas outras definições no final, e aí aula que vem a gente vê, então, a representação em lista e mais algumas definições, tá? Essa vai ser a ideia que eu vou tentar fazer, e aí a ideia é que essa semana a gente já mate as duas representações, se der tudo certo. Se precisar de mais tempo também, não tem problema, tá? Então, a gente geralmente cria um tipo abstrato de dado de grafo, tá? Em C seria fazer lá aquela... 2 segundos que eu vejo a pergunta, Lucas. Em C, geralmente a gente vai fazer a classe ali, chamar de TAD, não sei o que e tal. Em orientação a objetos, né, galera? Vocês provavelmente já viram bastante, mas a gente faz uma classe, então, que vai guardar a base dos grafos. E aí, claro, uma classe pode ter referências a objetos de várias outras classes, e com isso a gente forma o TAD de grafo com esse grupo de classes. A gente pode até fechar um pacote de grafos, quem sabe, né?
Eu ainda estou desenvolvendo, tá, galera? Comecei a programar ontem as coisinhas, então eu estou pensando aí coisas para ficar legal de implementar. Geralmente a gente usa duas soluções principais. A lista de adjacência, que é uma lista ligada, que você vai ligando os grafos, e a parte mais complicada disso em C é fazer a lista ligada do zero, só que em Java e em qualquer outra linguagem de programação quase já está pronto, então é super fácil. E a matriz de adjacência, né, que aí é fazer uma matrizona, ligar tudo. Isso é o mais chato de fazer, na verdade, em orientação a objetos, porque arrays 2D são chatos de fazer, a galera não usa muito. Inclusive tem uma outra terceira implementaçãozinha aí que é usando o dicionário, tá? Eu vou mostrar depois para vocês também, uma com um dicionário que fica rapidinho de fazer também, super fácil, que por usar hashing, às vezes é muito bom para dar um grafo muito grande, que é basicamente lista de adjacência, mas usando o dicionário diretamente, sem precisar de uma lista. É mais fácil até de manipular. Escolher qual dessas representações depende das características do grafo e dos algoritmos que eu vou usar na resolução do problema, tá? Existe impacto no desempenho deles. De modo geral, galera, sendo bem sincero, a representação de matriz de grafos não é muito usual. A gente vai ver que ela é melhor em termos de eficiência, só que o espaço que ela gasta é muito grande, tem redundância, tal. E aí acaba sendo a lista de adjacência mais interessante, porque é muito raro as condições para a matriz de adjacência valer a pena. Tá? Eu já vou adiantar um pouco isso. Mas, claro, existem lugares que a matriz faz mais sentido. O número de arestas de um certo vértice como o número de vértices menos 1, o número máximo dela, sim. Mais ou menos, na verdade. Existem alguns casos especiais, Lucas, que eu poderia, por exemplo, ter mais de uma conexão para o mesmo lugar, assim como ter uma conexão para ele mesmo. Então, nos grafos normais, né, em que a gente só vai ter uma conexão, daria para falar que o número máximo seria isso, mas tem grafos que permitem o auto loop, você ter uma conexão com você mesmo, tá? E tem grafos que permitem também você ter várias conexões com o mesmo lugar. Então, para dar um exemplo de várias conexões para o mesmo lugar, imagina que vocês estão vocês estão no Google Maps e vocês querem fazer uma simplificação das rotas entre as cidades, né? E aí você está vendo só o alto nível. Eu tenho aqui essas rotas entre as cidades, ele vai passar por caminho tal e tal. No final, se você for abstrair isso, você teria um gráfico que teria várias rotas, né, indo de uma cidade a outra, com pesos diferentes, porque o que vai importar para você é o peso dessa viagem para você ver qual é mais rápida. Então, dependendo da abstração, poderia fazer alguma coisa assim. Autoloop poderia ser, por exemplo, uma cadeia de Markov, que vocês têm estocásticos? Juntou tudo em estatística? Eu não lembro. Mas talvez vocês vejam estocásticos. A gente vê no BCC e é um algoritmo bem interessante para geração procedural. Não tem? Tá. Mas existe, por exemplo, a ideia de cadeia de Markov. Né? Você tem vários estados num sistema e você pode transitar entre esses estados, certo? Então eu tenho o estado A, B, C, D, vamos falar assim. Só que para eu transitar de um estado para outro, eu tenho uma probabilidade que depende do meu estado atual, ou de vários estados anteriores, né? E aí, basicamente, você pode vir para o próprio estado, ou você pode ir para os outros estados. E aí, então, por exemplo, dá para representar uma cadeia de Markov como um grafo que tem um auto loop. Você tem a chance de você voltar para você mesmo. Então, tem uma aresta indo de A para A, né? Então, ele tem esse auto loop também, tá? Então, assim, vai depender muito, tá, galera? Isso é um negócio que a gente vai ver que grafos são bem variados, tá? Autômatos também, eles podem ciclar e tal. Mas, de modo geral, a maioria dos grafos não tem auto loop e também não tem várias conexões para o mesmo nó, tá? De modo geral. Tanto que eles são chatos de fazer quando eles têm várias coisas assim, tá? E aí, galera? A ideia, né, é que a gente vai criar operações que independem da implementação específica do meu grafo, tá? A gente vai tentar do melhor jeito possível. Eu estou fritando minha cabeça para fazer algumas coisas bem genéricas, inclusive para diferentes representações. Eu estou tentando ver o possível aqui de como a gente fazer, tá? E aí as nossas operações básicas, né? O que geralmente a gente precisa num grafo? Inicializar ele, né? Criar o meu grafo vazio, inserir um vértice, remover um vértice, né? Ou vértice isolado em si, tá? Inserir uma aresta, que é a conexão entre os vértices, com um peso. E aí, galera, nessa implantação original, inicial da gente, eu não vou colocar peso por enquanto, mas é fácil estender, tá? Só para a gente entender o base, mas a conexão entre
pessoas, pode ter um peso. Pode ter a pessoa que é mais amiga da outra, pode ter a distância entre duas cidades, por exemplo. Muitos exemplos, a gente vai ver vários por aí. Verifica se existe uma aresta entre os nós, por exemplo, se eu quero saber se tem a conexão aí já ou preciso adicionar. Retirar uma aresta, né? E aí eu posso retornar o peso, ou não, só retirar, depende da aplicação. E aí liberar o grafo, por exemplo. Em Java a gente não precisa liberar. E viva Virtual Machine, né? Então, isso é bem nice. Se existe, né, algum vértice adjacente ao meu vértice atual, se ele está isolado ou se ele tem algum vizinho, qual o primeiro vértice adjacente, segundo o algoritmo que eu estou usando, o próximo adjacente, se eu tiver numa lista, dá para fazer isso, é chato de fazer isso daqui, mas dá para fazer também. Esse aqui eu copiei sem querer. Aqui. Se existe adjacência, o primeiro e o próximo. Isso. Eita. Eles voltou. Tá, apertei pra esquerda e foi. Tá. Não tá repetido, foi só ele bugou mesmo. A matriz de adjacências, né? Dado um grafo que tem vértices e arestas, certo? Com N vértices, sendo que o N é o módulo, né? O número total de vértices que eu tenho no meu conjunto, e ele é maior ou igual a 1. Eu tenho que ter pelo menos um vértice para eu poder ter um grafo. Né? A matriz de adjacências é uma matriz M, que é N por N, ou seja, o tamanho total de vértices, e aí a gente já percebe um problema. A abordagem de matriz de adjacências ela não se dá muito bem para uma aplicação que o número de vértices pode expandir. Então, imagina você fazer uma matriz de adjacência para um Facebook da vida, que aí cada pessoa nova que entra na rede ferrou todo o seu sistema, você tem que recalcular tudo, né? Ou de recomendação da Amazon, da Netflix. Então, por isso que eu falei, ela não é muito usual, né? Porque acaba tendo que ficar expandindo ela de novo, tá? É meio chato nesse sentido. Mas se é uma coisa que já existe, que não vai mudar, pode ser uma boa alternativa. E aí você tem, então, que o M, né, a matriz de VU é igual a 1 se existe uma aresta do vértice V para o vértice U, certo? Ou seja, o elemento da minha matriz, certo? Cada elemento representa se tem uma conexão ou não entre o vértice V e o vértice U, tá? Se é zero ou null ou alguma outra coisa que representa o vazio, não existe conexão. Se for true, se for um objeto instanciado, o que é que seja, quer dizer que existe essa conexão, tá? Para os grafos ponderados, né, o elemento tem também o rótulo ou o peso da aresta. Ou, se a gente fizer com classes, né, a gente pode fazer uma aresta que pode ter mais do que uma coisa só. A gente pode ter uma aresta que tenha muito mais informação se a gente quiser, porque ela é uma classe específica de arestas, que é o que eu quero fazer com vocês, porque aí a gente pode mudar e não tem problema com a nossa aplicação, beleza? Então seria isso daqui, por exemplo, né? A gente tem grafos direcionados e não direcionados, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas assim, de modo geral o grafo não direcionado, a conexão vai e volta. Não importa a direção, é uma conexão ali que tá ótimo, como o nome diz. Se um conecta com dois, o dois conecta com um também, e tá todo mundo feliz. O 2 conecta com 3, o 3 conecta com 2 e tá tudo bem, tá? Percebam que como o grafo não tem auto loop, a diagonal principal é sempre vazio, né? E o grafo direcionado importa. Então, um conecta com 2, mas o 2 não conecta de volta com 1. Opa, o 2, 1 conecta com 2, mas o 2 não conecta de volta com 1. Né? Não existe, então, uma aresta indo de 2 para 1, mas existe de 1 para 2. E geralmente a gente faz a leitura assim, né? O que está nas. A linha é a origem e a coluna é o destino, tá? Então, 1 sai do 1, vai para o 2, sai do 2, vai para o 1, não tem ninguém. Só sai do 2 e vai para o 5, que é esse cara aqui, tá? Então, essa é a matriz, tá? Isso é um grafo, isso é uma matriz representando essas conexões do grafo. Até aqui, galera. Tá ok? Né? O grafo é isso, tá? Esses nozinhos. Eu falei, mas o grafo são esses nozinhos que têm conexões com os outros. Né? E aí, como a gente vai conectar, o que representa essa conexão, vai variar muito de problema a problema. E o que a gente pode fazer com isso é muita coisa, de verdade, assim, tem muita aplicação de grafo, tá? Dúvidas até agora, galera? Beleza. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu não podia deixar de ter um gifzinho de anime. Galera, eu fiz o seguinte. Eu vou trazer, né, a implementação que tem, por exemplo, em C das coisas, só que eu vou fazer com vocês em Java, e eu vou fazer junto, e eu vou tentar lembrar as coisas de PO. Se vocês tiverem dúvida com as coisas de PO que eu estou fazendo com vocês, me avisem, tá? Então, ó,
Em C, a gente teria que criar uma matriz, né? E aí a gente tem que criar o tipo peso, que a gente coloca como inteiro usando um monte de typedef para tentar deixar genérico. Aí você tem o vértice, que é o número de vértices, e aí você faz uma matrizinha. A gente vai precisar inicializar o nosso grafo, né? Botar tudo zero no caso do C. As arestas não têm necessariamente relação com o conceito de classes relacionadas, né? Mas elas representam uma ligação entre os dois vértices, tá? A gente vai ver aqui, mas o conceito de relacionamento de classes que vocês estão vendo no PO, por exemplo, vai ser: eu vou ter uma classe grafo, essa classe grafo vai ter vértices e essa classe grafo vai ter arestas, né? A matriz nossa que vai ser uma coleção de arestas. Esse é um relacionamento, por exemplo. Então, a classe grafos, né, ela depende de vértices e ela depende de arestas. Ela depende dessas duas classes e por isso você tem um relacionamento entre elas. E aí a dependência da classe grafos com as arestas e com os vértices é forte, enquanto a das arestas e o vértice com a classe grafos é fraca, porque se o grafo deixar de existir, as arestas e os vértices estão lá de boa na vida dele, só que se deixar de existir sua aresta, sua classe grafo vai olhar e falar: não funciona, já era, né? Beleza? A gente vai precisar, então, inserir arestas, verificar se existem arestas, como eu falei para vocês, né? E você olha só as funções zona que estão rolando aqui, aí vocês vão ver em Java como fica, né? Aí retirar a aresta, vou ter que ver aqui se tem aresta, se eu retiro, se não retiro, se existe adjacência, né? Tudo esses ponteiros, olha só que lindo. Vou buscar pelo endereço adjacente, o próximo endereço adjacente, ver se tem algum adjacente naquele endereço, aí eu tenho que retornar tudo ponteiro, tudo passagem de referência, é aquela loucura. Então a gente vai chegar a implementar essas coisinhas aqui em Java, tá? Vamos lá, galera, vamos lá. Deixa eu ver como eu faço isso com vocês. Eu vou deixar esse cara aqui. Deixa eu ver. Será que eu consigo jogar isso para uma outra janela? Que eu queria deixar minha colinha aqui para conseguir. Acho que eu não vou conseguir abrir em outra janela. Deixa eu ver se eu jogo pro outro lado. Ah, consigo! Boa. Beleza, galera. Eu vou jogar a minha cola pra cá. Eu não sei porque tá o objeto aberto aqui. Mas eu vou jogar minha colinha pra cá, galera. Só pra gente ir refazendo. Algumas coisas vão mudar da minha colinha. Que eu achei que dá pra ficar melhor. Mas, ó, vamos lá. Eu vou tentar fazer de um jeito que eu não vou pressupor muita coisa antes. Mas eu vou já dar umas dicas, tá, galera? Do que a gente pode fazer, tá? Para não ter que refatorar muita coisa, mas também eu não estou fazendo nada. Caramba, Firefox, achei. Mas também eu não estou fazendo nada muito elaborado, porque eu realmente comecei a programar isso daqui ontem, então provavelmente tem coisas melhores para fazer, tá? Tá, pessoal. Ó, vamos lá. Eu vou fazer nossa classe, nossos. Então, é que tá tudo na direita aqui, eu só troquei de tela. Mas, ó, vamos pensar o seguinte, né, galera? Eu vou implementar os grafos. Antes de eu sair implementando os grafos, né, uma coisa que eu vou falar para vocês, adiantar um pouco de informação, é que a gente tem, então, dois tipos de representação de grafos diferentes, de matriz e de lista de adjacência, e dois tipos de grafos em si, né, principalmente, diferentes, certo? Os grafos bidirecionais, né, e os grafos direcionados, que são os dígrafos, tá? Então a gente tem essas quatro variações. Nossa opção inicial seria: tudo bem, eu implemento uma versão e depois eu fico copiando e colando o código para outra, né? E aí uma hora funciona, e aí a gente vai trocando, né? Fazendo as coisas, tal, copiando e colando, tal. Eu não sei, Thiago, se dá pra fazer uma skip list, eu preciso pensar. Eu nunca vi o algoritmo de skip list, mas é possível. Eu não achei quando eu procurei assim alguns exemplos de implementação, mas é possível que tenha, tá? Tá, beleza. Mas, então, galera, a gente pode usar de algumas artimanhas de orientação a objeto, né, que não são específicas do Java, tá? Orientação a objeto de modo geral, para a gente não ter que repetir essa implementação ou fazer algo que eu preciso ficar esperto que se eu mudar o nome parar de funcionar. Eu quero ter um sistema com vocês aqui que a gente vai fazer passo a passo
que ele possa fazer todas as operações que eu quiser em qualquer tipo de grafo, né, com o mínimo de mudança possível, tá? Então, assim, existem vários jeitos que a gente poderia construir esse sistema aqui para gente, tá? E algumas coisas que a gente pode fazer, então. Tá, vamos lá. A primeira coisa é, putz, eu queria um grafo que eu conseguisse usar ele se ele fosse representado em lista de adjacência ou se ele fosse representado em matriz, né? Como eu poderia fazer isso, pessoal? Então, um dos jeitos bases que a gente pode fazer, né, é criar. Deixa eu tentar ver se eu consigo dividir a tela do Meet, o meu código, eu posso ver dúvidas na hora. Isso, pronto. Uma coisa que eu posso fazer, galera, é usar uma classe abstrata para definir o base do meu grafo, tá? Classe abstrata, né, galera? Antes de tudo, classe, né? Eu tô aqui, isso aqui é uma classe, né, Java, então os pontos Cs agora são ponto Java, né? Eu estou usando uma IDE para facilitar minha vida, por exemplo, eu quero renomear minha classe, né? Eu posso vir aqui e chamar de abstract graph, e ele vai ver se eu posso refatorar bonitinho e chamar como eu queria. Como isso aqui está no outro pacote, o old, né, galera? Não tem problema nenhum. Ah, claro, eu vou dar um zoomzinho. Pronto, melhorou, galera? Aqui dá para ver? É só uma classe, tá? Eu estou criando um novo projeto aqui. Ok, beleza. Aí, pessoal, seguinte. Uma classe em Java, eu vou e declaro uma classe pública para todo mundo ter acesso a ela. Eu posso não ser pública, tal, tem esse tipo de coisa. Para a gente, vamos deixar público. É uma classe, certo? A classe, então, ela vai ter os seus dados e ela vai ter os seus métodos, certo? Como se fosse uma struct, só que uma struct que agora eu consigo ter métodos. Dá para fazer struct com métodos usando ponteiro de função? Dá. Vira e mexe, alguém me questiona com isso. Eu falo, dá, só que você vai gastar sua vida fazendo seus ponteiros de função para funcionar no seu struct, enquanto em Java já é por padrão, em C++, em C Sharp, Python e afins. Então, galera, eu vou criar uma classe, tá? E aí a classe pode ter instâncias de objetos. Claro, né? A gente vai lá e pode instanciar vários objetos. Mas tem um tipo especial de classe, né? Um tipo bem específico de classe, que é uma classe abstrata. Eu acho que vocês já viram, né? Mas é uma classe que ela tem uma particularidade simples, que ela não pode ser instanciada. É como se eu estivesse falando que essa é uma classe incompleta, que ela só está falando o básico que alguém tem que ir lá implementar e continuar ela, né? É como se eu desse uma direção só, eu colocasse um carimbinho assim no negócio e falar, ó, você tem que partir daqui, tá, cara? Isso aqui é o básico que tem de comunicação em comum. E vai daí em diante. E isso é muito legal pra gente, por quê? Porque pelo polimorfismo, né, que a gente vai ver, a gente vai usar bastante, que vocês já viram em Java, né, em PO, né? Pelo polimorfismo, eu posso criar um objeto da classe de grafo abstrato, né? E eu posso instanciar ele como qualquer classe filha. Então, se eu criar um grafo abstrato que vai falar o que um grafo pode ter num alto nível, né? E aí eu fizer um grafo com matriz e um grafo com lista de adjacência, desde que eu implemente as mesmas funções, que eles usem as mesmas estruturas de dados de modo maior, digamos assim, de modo mais abstrato, não importa qual dos dois eu vou estar usando. Se eu fizer um programa só que tem um objeto, né, de abstract graph, eu posso usar para qualquer representação. E é isso que eu quero chegar com vocês, da gente poder fazer esse nível de abstração, porque aí se eu fizer uma busca em largura, em profundidade, dá para funcionar nos dois. Essa é o que eu queria que a gente conseguisse fazer, tá? Se eu vou implementar para cada um deles, eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero que pelo menos a gente tenha uma estrutura que permita isso, tá? Então, o que teria nessa minha classe mais abstrata? Eu preciso ter um número de vértices, né? Então eu vou chamar de number of vertices. E aí, galera, é o que eu falo para vocês sempre. Não precisa economizar em variável, tá? Eu vou ter que ter uma lista de vértices, né? Então eu posso chegar, Java tem estrutura lista, tá? Em vez de eu fazer um vetor, eu vou fazer uma lista mais fácil de lidar. Se eu precisar adicionar, remover e tal, eu deixo mais livre do que usar um array, tá? Eu vou criar depois uma classe vertex, tá? Eu tenho aqui no meu código, porque eu já tinha antes, eu posso ali implementar do pacote old, que eu chamei de old, mas vou falar assim, ó, eu vou ter vértices.
tá? Isso aqui eu só estou falando. Eu vou ter uma classe vértice. Por que eu vou ter uma classe vértice? Porque aí eu posso pôr o que eu quiser no meu vértice, eu posso mudar e não vai alterar nada do resto da minha implementação. O que tem no meu vértice, dificilmente eu vou precisar mudar a minha implementação se eu não alterar nisso, tá? Claro que vão ter alguns detalhes que eu vou deixar escapar aqui, com certeza, que vão, se eu mudar o vértice, eu vou ter que alterar algumas coisinhas, mas dá para evitar isso também. É que senão eu vou ficar o dia inteiro só para fazer esse exemplo básico, tá? Então eu vou ter aqui uma lista de vértices chamada vértices, tá? E claro, eu vou ter que ter um construtor. Eu posso definir métodos construtores ou não, tá? Na minha classe abstrata. Inclusive, eu posso definir métodos padrões desde o Java 8, eu acho, ou 9. Mas assim, por enquanto, eu só quero definir um construtor padrão, tá? Que vai receber uma lista de vértices, certo? O número de vértices, não precisa nem fazer isso, né? É o size. Espera, ele tá... Ué, calma. Calma. Era pra ter uma função aqui. Porque ele está bugando, eu não sei. 2 segundos, galera. Acho que ele tá com erro e não tá conseguindo. Ah, é por causa do vértice, tá. Não. É porque ele não... Como ele tá com erro nisso, ele não tá sugerindo as outras coisas. Eu vou deixar para depois de fazer isso, só para vocês verem a sugestão da ideia depois, tá? Mas eu vou fazer um construtor aqui, tá, galera? Aí depois eu mostro para vocês, só para vocês verem as facilidades da ideia. É que eu preciso fazer esse vertex antes. Eu não vou fazer esse vertex ainda. Quer dizer, eu vou. Vamos fazer o vertex, tá? Não vai matar ninguém. Eu vou chegar, criar uma nova classe vertex, né? Vertex.java. Dar o zoom de novo aqui. Então, galera, eu tenho um vértice. O que o meu vértice tem que ter? Não sei. Vai depender da minha aplicação, tá? Então eu posso criar um vértice que vai ter, sei lá, um nome. O nome da minha variável, o que quer que seja, tá? Eu posso colocar outros dados nele, tanto faz. O que eu preciso, pelo menos, para agora, é que ele tenha um construtor. Opa, tem... Não, tá. Eu preciso que ele tenha pelo menos um construtor. Esse construtor, né, só caso alguém aí tenha esquecido o que é construtor, né, é aquele método que você usa para criar uma instância, né, um objeto da classe. Isso daqui é uma classe vértice. E aí eu chamo, então, o construtor para atribuir uma instância, né, um objeto dessa minha classe, tá? Como eu só tenho um nome, né, eu posso só atribuir aqui e colocar o nome. E eu ainda não achei onde que eu crio o construtor por padrão no IntelliJ, eu esqueci. Semestre passado eu lembrava onde era, agora eu esqueci. Eu tô mexendo tanto no Visual Studio que eu me acostumei do Visual Studio. Mas aí agora, então, a gente tem isso daqui, né? O que é que ele tá reclamando de problemas? Ah, sim, ele tá reclamando, claro, que agora, se a gente for ver o meu grafo, ele tá falando, ó, eu posso importar a classe java.util, né? Essa é a classe que tem as listas no Java, e ele resolveu nossos problemas. Ele não está mais enchendo o saco, tá? Então, ó, fiz meu vértice aqui. Por enquanto tem o nome. Se eu quiser adicionar qualquer coisa aqui, eu posso. Então, meu Alt Insert. Ah, Alt Insert. Boa, valeu, João. É que no Visual Studio você só dá o Alt Enter e ele sugere criar construtor. Boa, Alt Insert. Obrigadão. Então, melhor ainda, né? Eu já vou fazer isso aqui. Vou fazer o Alt Insert, construtor. Com os dois aqui, ó. Com a diferença que a gente vai pegar o número de vértices, vai ser o meu vértice ponto size, né? Eu vou passar só a lista, porque o número de vértices é o tamanho da minha lista, né? Eu não preciso desse this, esse this é redundante no meu caso. Mas aqui, ó, eu defini então uma classe abstrata que vai sintetizar o essencial do meu grafo, tá? Porque o que varia de uma implementação a outra vai ser as arestas, né? Como eu vou representar essas arestas? Então não dá para colocar na abstração do meu grafo, né, essa minha aresta, tá? Então com isso eu tenho um templatezinho, né? Eu tenho uma estampa, né, que vai me falar como deve ser o meu grafo. Aí, galera, tem um outro detalhe
o que a gente pode fazer? A gente precisa também, para essas coisas funcionarem legal, de implementações bases dos métodos que eu quero seguir, tá? Eu poderia, por exemplo, definir tudo na minha classe abstrata aqui de grafo, tá? Eu poderia, não é um problema, não tem nada contra fazer isso, mas eu acho que vai ficar um pouco mais organizado o nosso código se a gente fizer uma interface com essas implementações. E aí vocês estão livres para discordar também, tá, galera? É que eu achei que era melhor a gente criar uma interface. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface que se chama Graph Interface. O que é uma interface, né, em orientação a objetos? De modo geral, é uma pseudoclasse, né, uma estrutura em que eu defino métodos. Eu posso definir variáveis, tá? Desde o Java 8, o C Sharp, pode ter variáveis dentro da interface, mas de modo geral, ela define métodos que quem implementar essa interface precisa seguir, precisa implementar esses métodos. Geralmente, ela só vai ter a definição desses métodos, fala assim, olha, quem implementa isso daqui? Você tem o método x, y, z, esses métodos, ó, esse retorna tal coisa e tem tais variáveis, esse retorna tal coisa e tem tais variáveis, e por aí vai, né? Por que eu pensei em fazer uma interface assim? Porque se a gente quiser adicionar qualquer método novo no nosso grafo, a gente chega na interface e fala, olha, agora o grafo precisa disso. Se fosse na classe abstrata, se por algum motivo a gente quisesse mudar essa representação base da classe abstrata, criar um outro grafo parecido ou algo assim, a gente precisaria mudar aqui a classe abstrata, né? Deixando numa interface, a gente garante um pouco mais que as operações sobre o grafo vão estar isoladas de qualquer tipo de representação física deles, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar nas operações básicas que vai ter. Então, add vertex, né? Eu posso fazer uma de adicionar o vértice, que eu vou ter, então, um vértice, certo? Eu vou ter, então, algum vertex, né? Algo nesse sentido, ou eu poderia passar os valores que vão criar esse vértice, mas não é uma boa ideia. Eu posso passar, então, um void remove vertex, que aí eu passo um vertex e procuro ele, por exemplo, né? A gente pode ter outras implementações, mas de modo geral isso aqui funcionaria. A gente pode ter um void add edge, né, para as arestas. Então eu vou adicionar uma aresta, ô caramba. Que aí essa aresta, então, ela vai ter um source e um destino, que aliás, a gente pode deixar do jeito mais genérico possível, né, que é usando os vértices como source e destination, tá? E se eu fizer assim, né, galera, o problema que eu vou ter aqui de fazer isso é que quando eu for colocar na minha matriz, tá? Eu vou ter que pegar o índice que esse vértice está ocupando na matriz ao invés de pegar um valor. Porque eu teria uma segunda opção pensando na matriz, tá? Que é isso daqui, né? Eu só pego o índice de fonte e de destino, tá? Eu vou, a critérios de simplicidade, usar isso daqui por enquanto, porque eu não sei se vai dar tempo de quando a gente fizer o convértice de chegar no fim de tudo que a gente quer hoje, tá, galera? Se sobrar tempo, eu faço com vértice, que é mais genérico, mais legal. Por enquanto, eu tô colocando aqui. Em todo caso, a gente muda a aula que vem quando for fazer a lista, porque, claro, com a lista não faz muito sentido ter um índice da matriz, tá? Mas faz parte, galera. Se eu tô fazendo um sistema desses, que eu quero que seja genérico, eu vou refatorar. Eu vou pegar, eu vou ter que mudar um pouco minhas funções, eu vou, todo dia que eu mexer no sistema, eu vou olhar e falar, nossa, dá pra fazer melhor assim, dá pra fazer melhor do outro jeito, tá? Eu vou deixar assim. Inclusive, galera, a maioria das ideias, hoje em dia, tem algum tipo de sinalização para to-dos, né? E aí, no Visual Studio eu lembro como procura, no IntelliJ eu esqueci, mas tem como você procurar todos os to-dos do seu projeto e ele lista para você, tá? Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Ele fica marcado se uma hora eu procurar depois, né? Só dando uma... Ah, é Ctrl F? Deixa eu ver. Dá para usar com Ctrl F, mas tem um negócio depois que ele procura. É,
Tem algum deles depois aí que ele tem lá. Que o VS Code tem, com certeza o IntelliJ tem. Mas depois a gente vê. Voltando aqui, né, galera? Eu preciso remover meu edge. E aí, claro, né, galera? Teriam tratamentos que eu poderia fazer. Por exemplo, ele retornar um booleano falando se removeu com sucesso ou não. Ou poderia jogar uma exceção, que é mais legal ainda, né, galera? A gente usando orientação a objetos para tratar erro, exceção é a melhor coisa que tem, tá? É legal a gente se acostumar a usar exceções de modo geral. Elas são muito úteis para deixar o código bem organizado. Mas não vou tratar exceção, tá, galera? Não estamos aqui fazendo a melhor biblioteca de grafos do mundo, nem nada assim, tá? Eu tenho que fazer a função se a edge existe, né? Inclusive, galera, se eu estiver matando a sintaxe do Java escrevendo assim, me fala, mas eu acho que o Java é a primeira letra minúscula das funções, pelo que eu me lembre. Mas se eu estiver falando errado, me avise. Mas, ó... é assim? Então, beleza. Eu vou fazer, então, se um edge existe. Eu vou fazer se ele tem alguma edge, né? Tipo, se aquele vértice tem alguma edge. Então, eu vou fazer, né? Int vertex. Opa. Inclusive, algumas coisas aqui daria pra gente mudar e colocar em outros lugares, não necessariamente no grafo. Mas isso para depois, tá? Vamos primeiro fingir que o grafo precisa se encarregar tudo isso, tá? First connected vertex index, tá? A gente está retornando só o índice dos grafos conectados para facilitar a nossa vida para hoje. Get next connected vertex index. Então a gente está pegando os índices do cara que está conectado para algum cara especificamente falando. Opa, é vértice aqui. Eu quero o primeiro cara conectado a esse vértice, eu quero o primeiro cara conectado a esse vértice a partir de uma aresta específica, né? Então, por exemplo, eu falo isso daqui. Eu quero um toString, eu vou usar esse toString aqui, que é para quem não sabe, isso é um método de qualquer objeto, mas eu quero fazer isso para poder imprimir na tela minha matriz de adjacência do melhor jeito possível. E isso daqui é um bônus que eu consegui fazer com vocês, que é imprimir ele no GraphVis, tá? No canto inferior esquerdo para o eixo. É verdade! Boa! Nossa, é verdade. Aí, ó. Fica aqui, ó. Lindinho, maravilhoso para ver todos os to-dos. Valeu, valeu. Boa, boa, Thiago. Eu tinha esquecido. Ele fica aqui no cantinho. Mas ele fica aqui no cantinho, ó, bonitinho. Dá pra eu ver tudo que tá faltando de to-do aqui. E aí, galera, eu usei o GraphVis, então, que é uma aplicação de visualização de grafos, tá? Eu achei uma API, digamos assim, né, no Maven, no GitHub, de um cara que ele conseguiu integrar o GraphVis direto com o Java, e a gente vai poder imprimir os nossos grafos em imagens e visualizar eles, né, não vai precisar ficar vendo no terminal e tal. Eu consegui achar, foi bem de boa de fazer isso, e eu vou obrigar, então, todos os meus grafos terem isso, tá? Então, galera, isso é uma interface. Ela só chega e fala, olha, quem me implementar vai ter que se virar e ter esses caras aqui, tá? Eu vou ter que ter essas implementações aí, todas elas, para me implementar. Então o que acontece? Quando eu faço isso, né, eu estou obrigando quem quer que faça um grafo a ter as operações que, na minha aplicação, um grafo precisa ter. E é claro que ao longo do semestre a gente vai fazer busca em largura, busca em profundidade, encontrar o número de graus de um nó tal, tudo nisso daqui, tá? E aí também, galera, já adiantando, mas tem algumas operações aqui que não precisam estar no grafo. Como a gente está usando orientação a objetos, algumas coisas específicas do próprio nó, do próprio vértice, podem passar para o próprio vértice verificar. Tá? Ele só precisa ter alguma chamada nessa minha operação de grafos, mas eu não precisaria ter esse tipo de coisa. Tá? Mas aí, com calma. Né? Beleza. Então, o que eu venho? Eu venho aqui no meu grafo e falo que ele implementa a interface de grafo. Aí vai aparecer um monte de erro, né? Ele vai aparecer um monte de coisa falando, alguém precisa implementar isso, hein? Como ele é uma abstração, o Java deixa de boa, falando, essa abstração aqui, ela não tem que implementar nada. Então esse combo aqui é uma delícia, porque eu não preciso implementar em si nada. Galera, até aqui, como estamos? Tá, ok, vamos lá. Não existe muito, tá, João? Eu vou mandar o real aqui. Porque a diferença entre classe abstrata e interface hoje em dia quase não existe, porque eu posso ter implementações padrões de interface, assim como eu posso ter implementações padrões de coisas na classe abstrata. O Java acabou deixando isso acontecer.
A diferença é um pouco mais, hoje em dia, semântica do que realmente. Como eu posso. Eu dei aula de PO para o Henrique, por acaso. Um pouco mais semântica do que de fato de limitação do que o cada um faz. Porque o que acontece? Em Java e C Sharp e outras linguagens, a gente não pode ter herança múltipla, tá? Isso é um primeiro ponto importante. Então, se eu faço uma classe abstrata, eu, quem herdar dela não pode herdar de outro cara, né? De outra classe minha. É só uma, né? É... Pô, eu não sei, gente, que eu vou dar semestre que vem, eu não sei ainda. Não saiu a lista, eu tô ansioso, na real. Eu queria saber logo. Mas o que vai acontecer, né, galera? Eu só tenho uma implementação. C++ é uma das poucas linguagens que deixa ter herança múltipla. Então, primeiro de tudo é isso, né? Eu posso implementar quantas interfaces eu quiser, mas eu só posso herdar de uma classe. Então, interfaces, primeiro de tudo, tem várias coisas que podem seguir. Por isso que eu falei, se você tem um conjunto de métodos que alguém tem que implementar, que não depende tanto quem vai implementar ele, mas alguém que quer seguir isso tem que implementar, a interface é a parte recomendada. Eu, por exemplo, tenho um conjunto de métodos que tal aplicação, tal classe tem que implementar para poder ser impressa aqui, né, nessa minha aplicação, para ser impressa usando JSON, por exemplo. Eu posso fazer uma interface que dita tudo que algo que tenta ser impresso em JSON precisa ter, por exemplo, tá? Ou que vai fazer alguma outra aplicação. Enquanto a classe abstrata, ela é mais como um templatezinho do tipo, cara, você precisa ter esses dados aqui no mínimo para ter objetos dessa classe. Porém, eu sei que eu vou ter várias classes diferentes que podem seguir esse objeto, né? Eu posso ter várias implementações diferentes, dados diferentes aqui, só que assim, eu não quero deixar todos eles travados. Então eu vou fazer o básico que todo mundo precisa realmente ter, só que eu vou chamar de abstrato por quê? Porque eu não posso ainda instanciar um objeto. Então, se alguém quiser realmente instanciar um objeto, eu tenho que herdar e fazer o que quiser, o que precisar para ser filho. A classe abstrata ela acaba não obrigando você a fazer muita coisa, mas você pode definir métodos abstratos nela. Né? Então, você pode definir alguns métodos que você sabe que um grafo, por exemplo, precisaria ter, né, para ser implementada, mas ela funciona melhor como um templatezão de, olha, quem vai me colocar no futuro faz isso, tá? E melhor ainda, ela é muito útil para polimorfismo, né? A interface a gente não consegue fazer um polimorfismo padrão com interface, mas tem como usar a interface para fazer polimorfismo, tem algumas coisas de Factory, por exemplo, tal, que é um padrão de design que usa essa ideia de polimorfismo, de strategy principalmente, usa muito isso. Mas a classe em si ela é mais usada para polimorfismo, ela é mais voltada para isso. Então, é, uh, interface no C++ não tem campo, de modo geral. Eu não sei se alguma versão mais nova tem. Mas, assim, no Java, C Sharp e tal, eles deixam você ter campo nas versões mais recentes, tá? Então, por isso que, assim, acaba confundindo, depende muito da linguagem. Mas, de modo geral, esses conceitos que eu estou falando para vocês é o que melhor divide, né, o que é uma interface e o que é uma classe. E, principalmente, essa questão do polimorfismo, né? Se a gente usa uma classe abstrata para algo que a gente sabe que pode ter variações de implementação, a gente tenta garantir o polimorfismo dela. Beleza? Ficou um pouco mais claro? Mais ou menos, né? A classe abstrata ela é mais algo que eu quero criar para forçar eu ter um polimorfismo, sendo que eu não tenho uma implementação realmente padrão básica, aquilo que os outros vão herdar. Porque imagina o seguinte, né? Que nem em grafos. Se eu fizer um grafo, uma classe base de grafo, só que eu já falo que ele tem matriz de adjacência, eu não poderia fazer um de lista ligada, né? Porque a lista ligada não faz sentido herdar de uma matriz de adjacência. Mas se eu falo que é uma classe abstrata, ou seja, eu não tenho meu grafo completo ainda, eu tenho só um comecinho do meu grafo, mas eu sei que eu tenho várias implementações que podem vir dela. Então eu crio uma classe abstrata para falar, ó, não importa como o cara terminar de implementar isso, eu vou poder chamar com a mesma estrutura. E eu vou só dar um spoiler para vocês aqui, só para mostrar. Aqui,
Por exemplo, eu fiz isso daqui, galera. Ó. Esse meu objeto da classe grafo abstrata, eu posso instanciar ele tanto com uma matriz de dígrafo, que é que eu vou fazer agora com vocês, quanto uma matriz de grafo, que é que tem ida e volta. É a mesma variável, eu instanciei, eu adicionei as arestas do mesmo jeito, né? E eu imprimi do mesmo jeito, com a mesma variável, tá? Isso aqui tá dando erro porque eu mudei o construtor antes da aula e não consegui terminar de fazer, tá? Então, uh, é para isso que eu quis fazer, para polimorfismo. Com a classe abstrata eu consigo fazer isso. Com a interface eu não conseguiria direto, tá? O polimorfismo por interface é um pouco dynamic dispatching. Uh, tem um pouco de probleminha com isso, mas dá para fazer e o strategy abusa bastante disso. Mas eu não vou chegar a falar de strategy com vocês, eu acho. Henrique, quer falar um Ô, pouco? Léo, eu Fala. ia perguntar, não dá para fazer com interface no Java? Tipo, nesse mesmo formato aí? Cara, eu acho que dá para eu fazer algo assim. Só que se eu fizesse a interface do grafo aqui, né, eu não poderia ter instâncias exatamente aqui. Eu preciso tomar classe, né, para instanciar, né? A Ah, tá. interface em si não é instanciável. Então alguém teria que ter essa instância base. Mas assim, daria. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma classe base do Java que nem é abstrata, né, de grafo, eu só ia ter que me delimitar que eu teria uma representação base e alguém que expandir ela depois, o que não é tão legal. Então, eu acho que é mais legal a gente fazer abstrata desse jeito, porque a gente permite mais implementações futuras, se a gente quiser. Tá? Mas assim, de novo, Não, tá galera. certo. De boa. Beleza? É que eu Mas tava assim, acostumado eu tô acostumado com Go e a uhum. única orientação a objeto é a interface, né? Tá. Então, tipo, a parte Sim. de instância é diferente, então, por isso que Sim, eu sim. perguntei. É. Mas o Java, se eu não me engano, você não consegue instanciar em si interfaces. Tem uma pegadazinha assim. Então você precisaria de uma classe para fazer isso. Eu tenho quase certeza, mas Não, eu faz posso sentido até dar uma total. olhada. Beleza? Então, galera, fez sentido? Né? Como tá aqui até agora? Tá fazendo sentido o rolê? Se tiverem dúvidas, vão perguntando. Que digamos assim, a nosso primeiro contato aqui com Java, tá? Então, galera, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, tá? Mais uma coisa que a gente precisa assumir um pouco para continuar. Eu tenho grafo bidirecional e eu tenho grafo unidirecional, que é o dígrafo, tá? Eu tenho essa pequena diferença. O que acontece? O grafo bidirecional, o grafo que a gente chama de grafo normal, ele é como se fosse uma expansão, certo, do dígrafo. Concordam? Porque o dígrafo ele é uma vez só de ida e o grafo de expansão é que quando eu for adicionar um cara de ida, eu também adiciono a volta. Quando for remover a ida, eu também removo a volta, certo? Então, assim, pensando mais ou menos nesse estilo, a gente pode dizer aí, eu acredito que sem muitos problemas, que o dígrafo é a implementação mais base e aliás, o dígrafo é a implementação mais base, é o cara que tem a direção, né? O Directed Graph, e o grafo de duas vias é a implementação um pouco mais avançada, entre aspas, de um dígrafo, né? Eu acho, se alguém não concordar, pode falar, mas na minha cabeça fez muito sentido. E aí, com isso, a gente tem uma noção aqui que, olha só, pensando em orientação a objetos, eu posso criar um dígrafo, e aí o meu grafo de duas direções, né, meu grafo normal, ele pode só ser um filho do meu dígrafo. Eu posso estender o meu dígrafo e eu reaproveito tudo que eu fiz numa direção para a segunda direção, né? Não sei se fez sentido para vocês, mas ontem de noite era umas 2 horas da manhã. Isso fez muito sentido para mim. Então, eu imagino que não tenha ficado tão ruim, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar mais uma classe aqui e vai ser uma classe dígrafo. Eu vou fazer, óbvio, com a matriz, então eu vou chamar de dígrafo matrix aqui, né? Para a gente ter certeza que é um dígrafo, só que usando a implementação então de matriz de adjacência, tá? Essa classe eu vou estender, eu vou falar que ela é filha da Abstract Graph, tá?
Quando eu faço isso, né, galera, olha que delícia, né? Entrou o cheat show aqui. Minha ideia vai chegar e falar, implementa os métodos ou fala que ele é abstrato. Eu vou apertar implementa os métodos. Ui, pronto. Tá tudo aqui com a implementação padrão e eu vou olhar e falar, beleza, senta e chora, eu vou ter que fazer a implementação na mão de tudo isso, né? Inclusive ele tá falando que eu preciso de um construtor. Um construtor que eu posso já dar matching no super, que é exatamente o que eu quero. Né? Eu quero que ele venha e fale, qual é o construtor? É o construtor recebendo meus vértices e eu chamo super. Para quem não lembra, quando eu quero chamar o construtor da classe pai, eu chamo de super, né? Ele vem então e gera tudo que eu preciso gerar. Ele chama o construtor do pai, tá? Então, o que eu vou ter aqui de diferente nesse meu dígrafo antes de eu ir implementar o que não está implementado, porque está tudo vazio, mas eu vou ter que implementar um dia, né? Primeiro de tudo, eu preciso criar minha matriz de adjacência. O que seria a minha matriz de adjacência, né? Seria então uma matriz, certo? Com arestas, né? É uma matriz de arestas. Que aí então cada item, né? Seria então se existe ou não essa aresta, ou o peso da aresta vai depender do que a aresta em si significa. Para isso, então, né, galera, eu preciso criar uma classe nova chamada Edge, né, a aresta. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu posso fazer minha aresta ser do jeito que eu quiser depois. Eu não preciso me prender a ser um true, um false, um 0, 1, ou um valor inteiro, um valor de ponto flutuante, ou inclusive a minha aresta pode ter alguma outra informação semântica. Ele pode ser a distância da rua, mas ele pode ter o nome do percurso, ele pode ter o tempo estimado do percurso, eu posso guardar tudo isso numa aresta, dependendo da minha aplicação. Então, com isso eu vou chegar. Obviamente, eu vou fazer do jeito mais preguiçoso por enquanto, que é tipo, olha, essa minha aresta tem um valor, e eu vou chegar em Alt Insert, gerar um construtor com esse valor e falar que a aresta tem um valor aí, eu construo ela com valor. Só isso, por enquanto. Super simples nossa aresta, não estamos pensando em uma aplicação, e sim em ter a estrutura de dados funcionando, tá? Então eu vou voltar aqui no meu dígrafo, beleza, não está mais vermelhinho, maravilha. O que vamos fazer então? Tá. A gente precisa inicializar, né, essa matriz de adjacência. Né? A matriz em si de adjacência não está inicializada. Como quem tem essa matriz de adjacência é o meu grafo, posso criar então a inicialização dela. Bem, eu não tinha feito no meu código, mas eu vou fazer porque é muito melhor. Eu vou chamar initialize adjacency matrix, certo? Como é um array, né? Eu não tenho muito que eu possa fazer em termos de chamar de dentro do meu edge, né? Do minha lista e tal, mas eu vou chamar um método que vai fazer isso. Ele pode ser private, como eu queria, porque eu não quero chamar, né? Fora da minha classe. Então, geralmente, quando eu tenho um método que eu vou fazer algo de inicialização da própria classe, eu já chamo de private, para não ter risco de alguém chamar de fora, para não ter nenhum problema. E nesse método, então, eu vou fazer um for, né? Eu vou ter um for i de number of vertices, tá? Fazendo um outro for i de number of vertices, porque, né? A gente vai preencher com nulo tudo, né? A gente vai garantir que todos os elementos da minha matriz são nulos, só para não ter nenhum risco de, sei lá, por algum motivo, eles não estarem colocados como nulo aqui quando a gente tentar inicializar, tá? E aí eu fiz isso aqui, né? Minha inicialização é dar uma nova... eu esqueci de dar um new, é verdade. Então, eu preciso dar um new aqui. Eu vou falar que a minha matriz é um novo array, porque eu preciso inicializar os arrays, eu estava esquecendo. É um novo array de edge com número de vértices, tá? Aí sim, fiz uma nova matriz e aí para cada um dos elementos eu zerei. Precisa no Java, né, eu dar um new no meu array de arrays, e aí é bom eu setar o valor como nulo para eu poder fazer a verificação se está vazio ou não a aresta com nulo, já que é um edge, é um objeto. Então é melhor colocar nulo para eles. Tá falando que eles não estão apontando para lugar nenhum. Lembrando que Java tudo é endereço. Por isso nulo é o padrão, que aí se fala que ele aponta para o endereço vazio. Tá? Bem, galera.
Existem várias coisas que a gente pode fazer, mas vamos começar. São essas funções que a gente tem que implementar. Vamos começar com essa funçãozinha aqui, né? Eu vou, por enquanto, fazer com o source destination, tá? O number of vertices vem deste cara aqui, da lista de vértices que eu vou passar. Né, ó, aqui no meu grafo abstrato, eu tirei ele do tamanho da minha lista. É o número de elementos do meu vetor. Então, eu estou pressupondo, né, que o meu usuário está passando essa lista para mim, mas é algo bem safe de assumir que essa lista aí, o usuário que se vira passando ela para mim, tá tudo bem. Eu poderia fazer alguma outra função de construção de simplificação ali, né, para passar, sei lá, um outro tipo de tamanho de vértice, tá? Mas como aqui passando a lista, o tamanho da lista é o que me importa, tá ótimo. Eu já cuido disso, beleza? É assim, ele tá como extents do gráfico, galera. Então a gente tá usando o super ali para isso que a gente fez. Beleza, eu vou. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Verificar se a minha edge existe. Eu posso, por exemplo, adicionar um vértice e remover um vértice. Para a matriz de adjacência, né, galera? Eu não vou arriscar de ter alguma coisa assim, tá? Eu vou deixar bem em branco aqui, porque, como eu falei, né, a matriz de adjacência depende de eu ter as coisas bem definidas. Eu teria que aumentar o tamanho de um array em Java, que não é muito legal. Então, eu vou deixar por enquanto isso daqui como se não existisse, tá? E para verificar, adicionar uma edge ou remover, a gente precisaria ver se ela existe antes, né? Então, eu vou implementar essa função antes aqui, que é muito difícil de fazer, né? Que a gente retorne, então, a matriz de adjacência, source, destination, e aí a gente vê se ela é diferente de nulo. Ah, por que a matriz de adjacência é esse número? Bom, galera, porque a matriz de adjacência são as arestas entre os vértices, certo? O que são as arestas entre os vértices? São as conexões entre os vértices. Então, eu só posso ter conexão entre os vértices que existem, certo? E aí, qualquer vértice pode ter conexão com qualquer outro vértice. Se eu tenho um grafo, né? Deixa eu até abrir o slide aqui. Se eu tenho um grafo, né, que tem 5 vértices, o máximo que eles podem se conectar é 5 por 5, certo? É a conexão máxima que eles podem ter, que é o que está aqui até. Eu não posso ter mais que isso e eu não posso ter menos que isso, porque eles estão conectados com quem está aqui. Se eu tenho 6 vértices, eu tenho no máximo 6 por 6. Então eu defino que é o máximo que eu posso ter. Eu arrisco ter muito espaço em branco, é um dos meus riscos aqui. Só que pelo menos eu garanto que qualquer vértice tem como fazer uma conexão com qualquer outro, tá? Como eu estou lidando com uma matriz, né, eu preciso já declarar do tamanho dos meus vértices. Né? Eu não tenho como ficar expandindo ela, assim, não é fácil ficar expandindo ela, não é trivial. Então eu assumo que eu vou passar uma lista de vértices e que eu vou construir a conexão entre eles com o tempo, tá? Mas que pelo menos a minha lista de vértices ela já é sabida para facilitar um pouco a nossa vida, porque senão a gente teria que para cada vértice novo expandir essa matriz ou deletar essa matriz. Então por isso que eu nem vou relar nisso com vocês hoje, tá? Senão a gente não sai daqui hoje. Então, o que eu vou fazer, né, para verificar se a edge existe, se a aresta existe, eu vejo se é diferente de nulo. Se é diferente de nulo, isso dá true, ele existe. Se dá nulo, é falso, então ele não existe. Essa verificação super tranquila. Eu chego aqui, eu posso verificar também, né, se ele tem alguma edge. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for i, certo? E indo de 0 até número de vértices. E aí eu verifico, então, se a matriz de adjacência vértice i, estamos considerando um dígrafo. Então, eu estou falando que se eu tenho uma aresta, né, daquele vértice, quer dizer que ele parte daquele vértice e vai para algum outro. Né? No caso de uma matriz bidirecional, não teria problema de onde começar. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Se for diferente de nulo, eu retorno verdadeiro, né? Senão, eu retorno falso, que inclusive dá para simplificar, né? O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pegar... Aliás, eu esqueci do return. E eu dou para falar aqui, ó, return false, né? Se nenhum deles
encontrar um vizinho, tá? Eu não encontrei nenhum vizinho, nenhum vizinho. Beleza, eu retorno falso, então que não teve nenhuma aresta vizinha. Tá? Isso daqui é para a gente saber se o grafo está conectado com algum outro, o vértice está conectado com algum outro. Tá? A gente vai, na aula que vem, ver algumas definições que ajudam a entender a utilidade disso, mas tem uma aplicação legal. Como é rapidinho de fazer, eu já fiz com vocês. Tá? Vou adicionar, então, uma edge. Né? Então, o que eu vou fazer, né, galera? Eu vou falar, opa, se não existir a edge, né, só para a gente fazer uma mínima verificação aqui, se a edge não existe, né, passando o source e o destination, né, eu vou pegar e fazer assim, né, a matriz de adjacência, source e destino vai receber uma nova edge, né, passando então 1 de valor. Eu estou fazendo isso aqui na mão, tá, galera? Eu só estou falando que 1 é o valor que existe ou não. Isso daqui é uma das coisas que eu precisaria fazer uma certa modificação se eu quisesse, ou eu poderia passar um valor, tá? Eu poderia passar int value aqui. Não vou fazer agora, porque a gente está fazendo só 0,1 mesmo, para mostrar que existe ou não. Por enquanto eu vou deixar aqui. Mas é fácil de expandir, e aí a gente pode expandir conforme a necessidade, tá? Passei aqui com o valor 1, que eu só preciso disso para minha aresta, que é falar que ela existe, tá? Que existe com peso 1. Por enquanto todo mundo vai ter peso 1, só para ficar fácil, tá, galera? A gente expande isso depois, sem problema. Para remover, então, o que eu vou fazer, né? Eu só removo, né? Eu só pego e falo que ela vai virar nulo. Então eu falo if edge exists, né? Source destination. Eu faço o contrário agora. Eu falo, então, que a matriz de adjacência source destination recebe null. Eu mato a instância que estava apontando para ela de uma aresta, tá? Por enquanto, isso daí eu verifico se ela existe, só para não ter que fazer o trabalho, né, de jogar nulo para ela ou não, mas eu não preciso também verificar se ela existe, tá? Tanto faz, assim, se eu quiser só chegar e fazer isso daqui, tá ótimo, né? Eu não é para ter nenhum risco de eu colocar como nulo de novo, se ela não for nulo. Fica aí a gosto do cliente, pelo menos por enquanto. A não ser que nossa aplicação, por exemplo, fosse jogar uma exceção se eu tentasse remover uma aresta que não existe. Aí isso daqui seria legal, porque além de eu jogar nulo, eu poderia fazer um else, throw, exception e tal. Por enquanto, não vamos fazer exceções, tá? Então, adicionei, removi. Os vértices eu vou deixar em branco. O primeiro vértice conectado, sim, sim, sim. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Para eu fazer o primeiro vértice conectado, faz sentido eu fazer primeiro o próximo vértice conectado. Eu vou fazer então for i, que eu vou ter que verificar esse current edge, né, partindo da aresta atual até number of vertices, né? O que eu vou fazer? Eu vou chegar e falar, ó, se a matriz de adjacência, aliás, se has, não, isso. Edge existe, isso. Edge exists de vertex para o meu i, certo? Eu retorno meu i. Confirm, certo? Então eu vou fazer. Eu vou procurar a próxima aresta que existe, tá? E retorno meu i. Se eu chegar no fim e não tiver ninguém, eu, sei lá, eu retorno -1, tá? Aí depois eu trato que não existe, tá? Eu retorno -1 ali e tal. Tá, pessoal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando e falando, olha, qual é o próximo, né, vértice que está conectado a esse meu vértice atual? Então, qual é a próxima aresta que existe entre o meu vértice atual e algum outro vértice por aí? Qual é a próxima aresta da minha matriz de adjacência? E eu vou explorando ela, tá? Isso aqui, galera, claro, vocês vão ver que ainda é um pouco limitado, pregado à questão de matriz, mas se eu for fazer muito genérico, vai ficar difícil de entender. Então, eu estou fazendo um pouco pregado, para a aula que vem a gente pode fazer um pouco diferente, tá? Não é trivial fazer as coisas bem genéricas e fazer sentido. Então, o que eu fiz? Eu parti da aresta atual, que foi a aresta que me deram, né? Eu consigo mostrar aqui, quer ver, galera? Deixa eu abrir o Jamboard. Cadê? Como é que tá abrindo o Jamboard aqui? Calma. Lousa interativa. Aqui.
Tô criando. Vamos lá. Qualquer um com universidade. Tá. O que tá acontecendo, né, galera? Eu tenho aqui meu grafo, certo? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar, ó, que esse meu grafo conecta com esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Eu vou falar que esse é o grafo 1, esse é o grafo 2, esse é o grafo 3, esse é o grafo 4. E eu vou falar que minha matriz de adjacência, então é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fazer aqui a tabelinha. Pá, 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 pá. Tá? Se eu pegar isso daqui, né, eu vou pegar e falar o seguinte, né, ó, 1 para 2 existe, certo? 1 para 3 existe, 1 para 4 existe. O resto não existe, tá? E aí vamos falar que eu estou, então, explorando, né, as conexões do 1. O que vai acontecer aqui, né, galera? No primeiro caso, né, eu vou chegar e falar assim, ó, qual é o vizinho, o primeiro vizinho do vértice 1, né, do vértice 1 a partir do 1, dele mesmo, né? Eu posso falar assim, a partir do 0, no caso, seria. E aí eu vou falar, qual é o próximo? Ele vai vir aqui na matriz e falar assim, beleza, esse daqui é. Ele vai olhar, não é. Esse aqui é. Ele vai olhar aqui que tem um, falar, beleza, esse cara aqui. E aí, eu vou chegar na minha função e vai falar assim, não, beleza, o meu cara, né, eu vou falar assim, o next vai receber o índice do cara que vai ser o 2. E aí, sei lá, por algum motivo eu vou procurar de novo o próximo, né? Eu vou ter uma função que vai procurar todos os vizinhos do cara. Eu vou ficar chamando essa função de novo. Aí ela vai vir e fala assim, qual é o próximo então? O 3 tem conexão? Opa! O 3 tem conexão? Tem. Aí eu falo, beleza, então o próximo vizinho do cara é o 3, tá? O que a gente está construindo, galera, é aos poucos uma biblioteca genérica para eu poder acessar isso tanto como uma matriz de adjacência quanto uma lista, né? Porque o que acontece, galera? Para você aproveitar bem o polimorfismo, você precisa passar basicamente tudo do seu código para funções, porque funções, de modo geral, são genéricas, desde que os parâmetros delas sejam aceitos por todo mundo, não importa o que aconteça. Então, se você tem uma função, pega a próxima aresta ao invés de pegue todas as arestas de uma vez, né? Pega os vizinhos, ou pegue o próximo vizinho, mas tem uma função, pegue a próxima aresta. E aí você consegue usar isso repetidamente, você automaticamente preparou o campo para uma função. Encontre todos os vizinhos de X. E aí você simplesmente pega e faz um for que fica, em vez de procurar o for na matriz diretamente, pegue a próxima aresta. E aí ele chama a função, pega a próxima aresta. Por quê? Porque eu não preciso mais garantir que está numa matriz. Eu não preciso mais fazer a lógica pensando numa matriz, e sim numa estrutura genérica, que simplesmente essa estrutura genérica me dá se é uma matriz, o próximo cara, independente se for uma matriz ou uma lista, tá? É assim, por exemplo, que os algoritmos de percorrer as listas genéricas do Java funcionam. Ele pode ser uma array list, se é uma outra list qualquer, se é um dicionário, o que quer que seja, né? Mas é mais ou menos essa ideia. Tá? Parece que a gente tá fazendo uma coisa burra pra caramba, né? De falar, pega o próximo elemento, mas a ideia é que a gente faça algo bem genérico para ele poder funcionar depois nas outras implementações. Fez sentido? Belezinha? Beleza. Então, galera, a gente fez essa implementaçãozinha aqui. Claro, né, galera? Eu falo de tentar fazer genérico, mas não é fácil fazer genérico, então eu estou fazendo algumas concessões aqui com vocês, tá? Para funcionar. E aí, a primeira conexão, a gente simplesmente chama o getNextConnectedVertex, passando, então, vertex e 0, né?
a gente chama aqui, passando o cara no zero, né? E retorna isso, né? Retorna o que quer que a minha busca retorne do próximo, tá? Então, aí a gente pode fazer isso aqui sem muitos problemas. Claro que o ideal, para deixar mais genérico, seria passar um vértice aqui mesmo, né? E não um ponto inicial. E aí eu procuro esse vértice na minha matriz, que seria o mais ideal, né? A minha matriz de Edge eu procuraria na minha lista de vértices qual é aquele vértice e a partir do índice dele na minha lista eu procuro o índice na matriz. Eu faria essa conversão. Por enquanto não vamos fazer porque não vai dar tempo, tá? Estamos quase acabando. Eu quero agora imprimir com vocês para a gente ver que funciona, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer mais duas coisas então com vocês, que é o toString e imprimir no GraphViz. Cadê o toString? Ele ignorou meu toString. Ele não quis implementar um novo toString. É isso mesmo? É isso mesmo? Meu Deus. Ok, ok. Porque eu não coloquei um toString aqui, é verdade. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É verdade. Só implementa quem não se garante. Não, a minha interface tá com o toString, pera. Não é possível. Não tinha colocado aqui, não tinha? Eita. Ué. Ok, não vou. Não vou discordar, eu vou só tentar colocar meu toString aqui mesmo de boa. Não tem problema não. Bom, galera, o toString eu vou copiar aqui só para a gente não perder muito tempo, que é só para imprimir, então, ele em formato de matriz. Eu vou simplesmente pegar, criar um string builder, que é uma classe, deixa eu copiar tudo, que é uma classe do Java, para eu construir uma string pouco a pouco, tá? E eu vou simplesmente ficar appendendo aí o índice da minha aresta, dois pontos, um espaço, né, para falar a parte da esquerda da matriz, e a parte de cima também, depois. E aí eu vou simplesmente pegar e falar assim, ó, se a aresta existe, então eu pego o valor da minha aresta e pulo no espaço, se não é zero e pulo no espaço. Tá? Eu fiz meio na mão aqui, mas funciona, né, para mostrar as coisas. E vem essa parte aqui que depois eu mostro para vocês de onde vem certinho, mas eu vou fazer o seguinte, né, galera? É aquela API que eu mostrei, que eu falei para vocês, que eu consigo imprimir uma imagem no GraphViz, então eu vou imprimir algo tipo assim, ó, que legal. A gente vai ter uma imagem do nosso grafo, muito mais legal de entender. E ela precisa de uns pacotes aí, né, que ela precisa para isso. Mas a ideia é que eu vou ter um grafo, tá? Eu posso dar um nome para esse meu grafo. Como ele é um dígrafo, por enquanto eu seleciono que ele está directed, tá? Eu dou true nele aqui. É um grafo mutável porque eu posso adicionar nós depois, que é o que eu vou fazer. Eu vou verificar minha matriz de adjacência. Se tiver uma aresta, eu adiciono ela. Para adicionar ela, eu simplesmente falo, olha, adicionar no grafo, né? Um node, né, a partir de um node e um link para o node, né? Digamos assim, o node J. Mas como é por nomes, né? O identificador dele não é por index, é por nome, eu preciso transformar em string, tá? E essa é a função, né, do GraphViz, então, do grafo G, faz uma imagem de tamanho 200, né, renderiza uma PNG, nesse arquivo aqui, example barra nome do arquivo PNG, tá? Ele joga uma exceçãozinha aqui e eu leio ela do jeito mais bosta possível, tá? Bom, pessoal, isso é o meu dígrafo, tá? Para testar ele, antes de eu fazer qualquer coisa, eu posso fazer uma mainzinha aqui bem trouxinha, tá? Eu vou jogar aqui, ó. Eu posso ter uma main em qualquer classe, no caso do meu Java. Eu vou executar. Vamos ver se vai. Calma, o que tá acontecendo? Não, cara. Não. Você tá. Não, calma. Por que que tá dando problema aqui? Eu não sei. Tá, eu vou ter que deletar umas coisas aqui nessa pasta antiga, eu acho, pra ele poder voltar
a funcionar. Eu vou fazer o jeito mais fácil possível, que é comentar o meu código e fingir que nada existiu e ver se agora ele para de encher o saco. Por que ele não está acessando o número de vértices, né? Ué, calma. Pera, eu acho que eu sei. O problema é eu esqueci de colocar público. Deixa eu ver. Não. Não era para ter problema dele não estar público. Ué. Calma aí, galera. Esse cara tá estendendo o grafo abstrato. Ok. Ah, esse cara tá tentando importar as coisas que... Ah, pô. Pô, Java. Não, né? O que tá acontecendo aqui? 2 segundos, pessoal. Por que que ele tá... Ué, calma. Tá string aqui. Ué. É uma string, velho. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Ele tá... Ah! Pronto, galera. Pronto. Por algum motivo ele tava mexendo o saco aqui. Pronto, pronto, pronto. Ok, vou executar aqui agora vai. Eu acho. Aê! Ó que legal. Então o que aconteceu, né, galera? A gente fez o quê? A gente adicionou esses vértices aqui, tanto faz para matriz de... na classe de Aresta, só para Yara aqui, é só um valor. Eu estou colocando um só para falar que existe, tá, Yara? Mas eu nem precisava colocar, só precisava ver se é diferente de nulo, tá? É que aí a gente tá abrindo espaço para colocar pesos, tá? Mas por enquanto ela só tem um ali, mas vamos falar que o peso é um sempre, tá? Aí eu fiz isso daqui. Então, ó, galera, o que eu fiz? Eu falei que sai do zero vai pro 1, sai do zero vai pro 1, tá? Eu falei que sai do zero vai pro 2, eu falei que sai do 1 vai pro 2, eu falei que sai do 2 vai pro zero, eu falei que sai do 2 vai pro 3, né? E se a gente pegar e abrir o meu dígrafo aqui, ó, ele fez essa relaçãozinha aqui, né, entre os meus dados. Inclusive, se eu quiser, né, mexer aqui no GraphViz, né, na implementação de printar, eu posso chamar os nós, não mais disso daqui, mas eu posso chamar de vértices e ponto name, certo? Aí, calma. Calma aí, galera. Deixa eu ver porque tá dando erro. É vertex, Ah, não é é? get, é verdade. Não, o problema é que eu tô acostumado com o C Sharp, que você acessa lista como se fosse array sem problema. Pronto. Se eu fizer isso daqui, né, galera, quando eu rodar de novo, e aí eu tentar abrir o meu mapinha, ó, ele dá o nome até das pessoas, tá? Se eu rodar aqui com o meu GraphViz, então ele faz uma representação bem mais legal que isso daqui, que eu não entendo o jeito que tá acontecendo. Tá? É claro que eu tinha mais vértices e eu ignorei, aí aqui no GraphViz ele vai ignorar o resto das pessoas, tá? Mas isso aqui é detalhe de implementação, tá? Beleza, pessoal. Agora, olha que difícil vai ser a gente criar um dígrafo, um grafo normal, né? Antes que vocês olhem e falem, meu Deus, o cara vai criar um grafo, falta 5 minutos para aula. Eu vou criar uma classe nova, GraphMatrix. Eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou pegar minha cola que está aqui do lado, obviamente. Eu vou falar o seguinte, olha, meu GraphMatrix aqui vai ser filho do meu dGraphMatrix, tá? Ele vai estender.
qual é o problema que você está arrumando. Eu vou precisar de um construtor, certo? Que vai dar um match no super, que é só isso que eu preciso. E os métodos, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Galera, lembra que eu adicionava de um lado para o outro? Eu vou adicionar ao contrário. Uau! Magic! Se eu for remover um edge, eu removo de um lado para o outro e eu removo, Ctrl D aqui, opa, Ctrl D aqui, e eu removo ao contrário. Não é muito difícil, né, galera? Tá super complicado e todo o resto fica igual. Porque se eu tenho a conexão para um lado, eu vou ter para o outro, então não preciso mudar a conexão, eu não preciso mudar nada. Absolutamente nada. Inclusive, eu posso vir aqui e roubar essa main, né? Para eu testar isoladamente aqui. Posso vir aqui, criar uma main. E aí a diferença é que não é um digraph, vai ser um graph matrix, tá? Que eu vou criar aqui. Eu esqueci de pegar a main, calma. Pera aí. Pronto. E aí, ó, pronto, eu fiz a mesma matriz que eu tava ali, só que agora eu fiz de mão dupla, né? E a diferença é que eu vou chamar aqui de grafo, então em vez de dígrafo, o arquivo, vou rodar. Opa, ele rodou o anterior, calma. Aí ele vai rodar o que eu quero. Isso. Então agora, galera, como é um grafo, é uma matriz espelhada na diagonal, tá vendo? Onde tem conexão de um tem pro outro, ele sempre cria as duas conexões. Eu não precisaria, por exemplo, criar o 2.0. O 2.0 está redundante com o meu 0.2, tá? Se eu pegar aqui o arquivo dele, comparar os dois, né? Ó, eu fiz as mesmas inserções, né? Vocês viram, eu peguei o mesmo dado. Opa! Só que o que aconteceu? Como aqui é um dígrafo, quando existe uma conexão, ela é de ida e volta. E aqui, como aqui é um grafo, e aqui, como é um dígrafo, ele só vai numa direção. Mas foram as mesmas inserções que eu fiz, né? E aí vocês viram, né, galera, como foi difícil criar o meu grafo a partir do meu dígrafo. Eu sofri muito para fazer isso. Foi, assim, um trabalho braçal absurdo de fazer essas 10 linhas de código, né? Assim, é muito difícil, tá, galera? Deu um trabalhinho a gente pensar como fazer essa estrutura de interface, de classe abstrata? Deu. Mas agora, a gente tem, então, uma estrutura que funciona bem, né? Para os dois casos. Inclusive, dá para a gente esbanjar um pouco de polimorfismo, que se eu criar, vou criar rapidinho aqui, galera, um controlador, que eu não quero ficar com a main, né, no meu código, né? Feio ficar com a main no meu código. Então eu vou roubar essa função aqui que eu tinha. Aliás, não vou nem roubar essa. Eu vou pegar a minha main do dígrafo, né? E colar aqui, certo? Vou fazer uma main. Vou aqui, ó, colar que eu tinha do dígrafo. E vou colar a minha main que eu tinha no meu grafo. Eu uso o polimorfismo que eu usei com vocês, só para mostrar que funciona, que eu não cheatei ali no meu outro código, não. Tá tudo sob controle. Ó, os dois aqui, então. Meu grafo abstrato G, ó, ele pode instanciar tanto uma unidade de dígrafo como de grafo, então polimorfismo, por isso a classe abstrata estava ali. Eu vou fazer as mesmas adições, tá? Como eu estou instanciando uma nova variável, eu preciso adicionar esses novos caras, né? Senão eu poderia, por exemplo, herdar a mesma estrutura de vértice, mas não vou. E aqui eu vou executar o main, só para vocês verem que ele vai imprimir os dois caras, né? Opa. Oh, faltou um print line aqui, galera, só para ficar bonitinho aqui. Um salt aqui. Pronto. E aí, ó, ele imprimiu. Opa. Ué. Calma aí, galera. Era pra ele ter pulado uma linha. Ué. Seu print line tá antes do Ah, print tá. G. É Tá no lugar verdade. errado. Pô. Obrigado, galera. Pronto. Aí. Então, galera, eu fiz os dois, ó. Eu fiz o meu dígrafo. Eu fiz o meu grafo. Meu grafo. Meu dígrafo. Estão aqui.
fiz os dois, usei polimorfismo, usei uma estrutura legalzinha e fizemos a representação, então, por matriz, né, de adjacência. Beleza? Tive uns errinhos aí, desculpa, galera, era pra ter terminado um pouquinho antes. Mas é isso, né? A base, assim, de grafos que a gente vai ter. Tem algumas coisas que eu ia falar para vocês de característica, eu falo aula que vem, não tem problema, acho que a gente andou legal essa aula, tá? Então é isso, galera. Aí, aula que vem, a gente fala de mais características, a gente fala de lista de ligadas de grafos, mas eu espero que vocês tenham gostado aí da estruturinha que a gente está fazendo com grafos. A ideia é continuar ela e deixar ela bem genérica, tá? Eu vou colocar no Git. Assim que acabar a aula hoje, eu já tento colocar lá no Git e eu vou atualizando toda a aula que a gente for fazendo, beleza? Então é isso, pessoal. Vou mandar os slides e o código sim, era, pode deixar. Eu vou pôr lá no Git e tal, mando. Ainda hoje eu devo fazer isso, beleza? E aí a gente vai trabalhando em cima disso, vai fazendo, né? Então vocês já podem esperar que pior do semestre que vem. Depende do CMC, galera. Eu gosto de dar aula de PO, eu gosto bastante, mas vamos ver. Vamos ver. Valeu, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de gravar aqui. Parei aqui. Brigadão, pessoal.